24. A experiência de ver a morte de perto. Depois que O Poder da Esposa que Ora e O Poder da Mulher que Ora foram publicados, e enquanto eu escrevia O Poder do Marido que Ora, eu quase morri. De fato, o cirurgião me disse: "Você esteve à beira da morte. Se demorasse mais 1 hora, eu não teria conseguido salvá-la." Fazia tempo que eu vinha sentindo um mal-estar na região do abdômen. Em geral, eu sentia essa dor e náusea após as refeições e não conseguia me movimentar. Quando se tornou insuportável, meu marido teve de me levar ao pronto-socorro para que eu fizesse alguns exames e recebesse medicação. Acabei consultando vários médicos, especialistas, gastroenterologistas e passando por vários hospitais, sempre orando para que alguém descobrisse qual era o meu problema. Fui submetida a numerosos exames e procedimentos para saber se algo funcionaria, mas nada deu certo. Em um domingo à tarde, senti muita dor e náusea, mas por ter marcado consulta com um gastroenterologista na manhã seguinte, decidi permanecer em casa, enquanto conseguisse suportar esse mal-estar em minha cama, ao invés de passar a noite no pronto-socorro e ser informada mais uma vez de que não havia nada de errado comigo. Eu não entendia por que sentia tanta dor, e os médicos e os técnicos não encontravam nada de errado. Michael subiu para dormir no quarto de hóspedes, para que pelo menos um de nós acordasse descansado na manhã seguinte. Por volta de 00:30, a dor piorou. Deitei-me de lado, apertando o estômago, quando senti algo explodir na região do baixo abdômen. A dor foi mais intensa que qualquer outra que senti, incluindo a de dar à luz. Sabia que poderia morrer e precisava ir para o hospital imediatamente, mas estava paralisada pela dor. Não conseguia sequer esticar o braço para alcançar o interfone e chamar o meu marido. Esperei alguns segundos para ver se a dor diminuía um pouco e eu conseguisse me movimentar, mas nada. Virei o corpo até cair sobre a mesa de cabeceira onde o interfone estava. Apertei o botão e gritei: "Michael, me ajude, preciso ir ao pronto-socorro imediatamente." Michael desceu a escada correndo e contei-lhe que senti algo explodir em meu corpo. Ele perguntou se deveria chamar uma ambulância e eu, com o corpo dobrado, mal conseguindo falar, disse a coisa mais estúpida de minha vida: Não tenho tempo para aguardar a chegada da ambulância. Preciso ir agora." Arrependi-me daquela decisão e paguei caro por ela durante os anos seguintes. Talvez pelo resto da vida. Michael carregou-me até o carro enquanto eu chorava de dor com o corpo dobrado. Só conseguia orar: "Socorro, Jesus." No hospital, tudo andava muito devagar. A sala do pronto-socorro estava lotada. Disse a eles que devia ter havido uma ruptura em meu apêndice porque sentia algo explodir naquela região. Eles viram que minha dor era insuportável, mas não podiam me medicar porque não sabiam qual era o meu problema. Passei por um exame doloroso atrás do outro e nenhum revelou coisa alguma. Sentia a vida saindo de meu corpo e sabia que não sobreviveria se alguém não tomasse uma providência imediatamente. Eu já estava no pronto-socorro havia algumas horas, quando Suzy e Ross chegaram para orar por mim. Michael e eu havíamos orado, claro, mas o reforço da oração das duas foi mais que reconfortante. Elas ligaram para pessoas do país inteiro que me conheciam, pedindo que orassem por um milagre. Perguntei ao Senhor: "Chegou minha hora de morrer? Vou para o lar celestial estar contigo?" Ele, porém, garantiu que a minha hora ainda não havia chegado. Implorei pela ajuda de cada pessoa da equipe médica que entrava na sala onde eu estava, mas ninguém me deu atenção.
Em seguida, decidiram mandar-me para casa, porque não haviam encontrado nada de errado em mim. E avisaram que eu deveria comparecer à consulta com o gastroenterologista às 9 horas daquela manhã. Michael e eu sabíamos que não podíamos ir a lugar nenhum a não ser a sala de cirurgia. Ao ver que eu estava cada vez mais fraca, Michael e minha irmã insistiram firmemente com os médicos e enfermeiros para que entrassem na sala e observassem a minha pele cada vez mais amarelada, dizendo que precisavam tomar uma rápida providência. Naquela altura, 8 horas já haviam se passado desde a explosão dentro do meu corpo. Um cirurgião jovem apareceu para me examinar. Contei-lhe que deveria ter havido uma ruptura em meu apêndice. Ele foi o primeiro que acreditou em mim. Apalpou a região de onde partira a dor e eu dei um pulo tão grande que quase atravessei o teto. Ele ficou estarrecido por eu estar ali deitada durante 8 horas sem receber nenhum tratamento. Ordenou que eu fosse preparada imediatamente para uma cirurgia de emergência. Acho que você tem razão a respeito da ruptura do apêndice, ele disse. Mas se não for isso, vou fazer uma cirurgia exploratória para descobrir qual é o problema. A cirurgia durou horas. E depois que me recuperei da anestesia, o médico entrou na sala de recuperação e me disse: houve sim uma ruptura em seu apêndice. Se demorássemos mais 1 hora, eu não teria conseguido salvá-la. O material contaminado espalhou-se por toda parte e eu precisei abrir a parede abdominal e os intestinos para retirar tudo. Foi por isso que a cirurgia demorou tanto tempo. Deixei uma abertura na região abdominal ligada a um aparelho grande que sugará todo o material contaminado. Você não poderá comer nem beber nada nos próximos 10 a 14 dias, até que as incisões tenham sido curadas. Você ainda corre risco de morte. Por isso, precisa ficar ligada àquele aparelho enquanto estiver aqui. Vi o tubo que saía de meu estômago todo enfaixado e entrava em um aparelho com uma bomba funcionando o tempo todo. A abertura deve ter pelo menos mais de 2 centímetros de diâmetro. O tamanho deste tubo, pensei. Era assustador pensar que havia um buraco tão grande como aquele em meu corpo. Agradeci muito ao cirurgião e contei-lhe que ele fora a maior resposta à oração que eu já havia recebido e sabia que fora Deus que lhe enviara. Não perguntei se ele era cristão, apesar de sentir que sim, por causa do seu espírito especialmente bondoso e compassivo. Meus filhos foram me visitar em diferentes ocasiões naquele dia e algumas de minhas amigas mais chegadas se organizaram para que cada uma fosse me ajudar de manhã e à tarde. Christopher havia começado o último ano na universidade e Amanda estava começando um novo semestre na faculdade. Ambos estudavam na mesma cidade onde morávamos, então estavam próximos. Amanda disse que queria passar todas as noites comigo, das 7 da noite às 7 da manhã, apesar de eu ter tentado dissuadi-la. Injetaram líquidos em minha veia, por isso eu precisava me levantar a cada 2 horas para ir ao banheiro. E depois andar muito devagar e com dor durante 30 minutos ao redor do salão onde ficava o posto de enfermagem para manter a circulação do sangue e evitar infecções. Para isso, eu era desligada do aparelho que estava conectado ao tubo em meu estômago, mas tinha de levar tudo que estava ligado a mim, a bomba de morfina e o soro intravenoso, incluindo o suporte. Tentei dissuadir minha filha de permanecer comigo à noite porque seria pesado demais para ela dormir naquela cadeira desconfortável que se transformava em uma cama estreita e dura. Ter de acordar a cada 2 horas e meia para me levar ao banheiro e caminhar pelo salão.
e depois ainda voltar à faculdade de manhã. Mãe, ela disse com firmeza, não posso estar em outro lugar, sabendo que você está sofrendo sozinha neste hospital. Eu preciso ficar aqui. Comovi-me profundamente por ela fazer um sacrifício tão grande como aquele. Chegava todas as noites, às 7 da noite, e ajudava-me a andar. E depois fazia os deveres de casa. Ajudava-me a andar de novo às 9 e ia dormir. Depois, ajudava-me a levantar às 11, à 1 da manhã, às 3 e às 5. Em seguida, tomava banho e saía para a faculdade, para voltar às 7 da noite. Sinceramente, não sei como a minha filha conseguiu fazer aquilo todas as noites durante todo o tempo que estive no hospital. Mas ela insistia em dizer que não poderia estar em outro lugar. Serei eternamente grata a ela. O cirurgião chegava cedo todas as manhãs para me examinar e comunicar o que estava acontecendo naquele dia. Na primeira manhã, após a cirurgia, ele chegou por volta das 6 horas para me dizer que um médico e as enfermeiras viriam para tocar as ataduras a cada manhã. Minha amiga Michelle chegou às 9 para ajudar-me a sair da cama e fazer a caminhada. No momento em que ela me ajudava cuidadosamente a voltar para a cama e ser ligada ao aparelho novamente, o que era extremamente doloroso quando a sucção começava a funcionar, um grupo composto de médicos, enfermeiras e residentes chegou para a primeira troca das ataduras. Sentada perto de mim, ao lado do meu ombro esquerdo, Michelle viu comigo o que nunca imaginara ver. O médico arrancou as ataduras que cobriam toda a região abdominal e vimos que a incisão não era do tamanho que imaginávamos. Tinha quase meio metro de comprimento. Meu corpo estava completamente aberto porque não podia ser suturado. Todos viram a parede da cavidade abdominal e os pontos internos que seriam absorvidos pelo organismo. Explicaram-me por que havia tantas pessoas no quarto para ver aquilo. Era raro haver uma cirurgia tão extensa e com uma enorme ferida aberta, conforme disseram. Michelle e eu não estávamos preparadas para ver minhas entranhas em sua totalidade e tanto sangue exposto. Foi tão horrível e chocante que quando vi aquela cavidade enorme aberta diante dos meus olhos, eu sabia que desabaria se não estivesse deitada. Uma das enfermeiras notou que Michelle estava começando a desmaiar e a ajudou a sair do quarto. Aquele procedimento diário de arrancar as ataduras, e a palavra certa é mesmo arrancar, e limpar a enorme ferida aberta era terrivelmente doloroso. Eu estava recebendo gotas de morfina na veia e podia apertar um botão para receber mais medicamento. Porém, como havia um limite, eu a reservava para aqueles momentos de troca de ataduras. Deram-me outro analgésico também, mas a dor continuava insuportável. O cirurgião disse depois de 10 dias: você está recebendo um número muito grande de visitas e pode ficar exposta à infecção por bactérias. Ainda não saiu dessa e corre risco de morrer. Por isso, vou mandá-la para casa com 3 enfermeiras que se revezarão todos os dias. Elas trocarão as ataduras e tirarão o material sugado. Não receba visitas, apenas os seus familiares mais próximos. O seu sistema imunológico está comprometido e isso pode afetar cada órgão de seu corpo. Você não pode correr este risco. Você não vai me suturar antes de voltar para casa? Perguntei horrorizada. Não posso fazer isso por causa do perigo de uma séria infecção. Você vai ser curada de dentro para fora. Quanto tempo vai levar?
De 5 a 6 meses, ele respondeu. Imaginei que continuaria a me sentir péssima e incapacitada o tempo todo. No entanto, estava feliz por voltar para casa porque dormia muito pouco no hospital. A boa notícia foi que não precisei levar aquele aparelho horroroso comigo. Havia essa possibilidade, mas as enfermeiras limpariam a abertura manualmente usando esponjas e chumaços de algodão, o que não foi tão bom quanto parecia. Você vai ter problema com essas cicatrizes, o cirurgião explicou depois. Tudo bem, não me importo com isso. Sei que você salvou a minha vida e isso é o mais importante de tudo. Não estou falando dessa cicatriz, ele explicou. Estou falando das cicatrizes internas. Tive de fazer incisões em tantos lugares para sugar todo o material contaminado que essas cicatrizes internas lhe darão problemas nos próximos anos. Será que dá para piorar? Pensei. Nada se compara ao que já estou sofrendo. Como eu estava errada. Não tinha ideia do que o futuro me reservava a respeito daquilo. A ferida aberta demorou 5 meses para fechar. Já se passaram 15 anos e ainda sofro as consequências do que aconteceu com aquelas cicatrizes. Deus salvou minha vida quando enviou aquele médico jovem, maravilhoso e valente para me socorrer. As 3 enfermeiras que me ajudavam todos os dias em casa eram bondosas e compassivas. Todas eram cristãs e não arrancavam as ataduras como era feito no hospital. Notaram que eu era alérgica às ataduras que estavam usando porque causavam feridas e sangramento. Então encontraram ataduras antialérgicas para mim, o que fez uma enorme diferença. Não mediam esforços para me ajudar e eu sempre orava com elas sobre os seus problemas e oferecia-lhes alguns de meus livros. Elas foram os anjos que Deus enviara para me ajudar e serei eternamente grata a cada uma. 2 ou 3 semanas após a alta no hospital, aquela dor aguda voltou de repente. A mesma que eu sentia antes da ruptura do apêndice. Não podia acreditar que depois de tanto sofrimento, eu me encontrava na mesma condição de antes e teria de voltar ao pronto-socorro. Dessa vez, porém, o gastroenterologista estava de plantão quando chegamos. Chamou os melhores profissionais e disse com todas as letras que queria respostas. Não voltem para me dizer que não encontraram nenhum problema, ele lhes disse. Os técnicos obedeceram às suas ordens e descobriram que eu tinha cerca de 100 pequenos cálculos biliares. E acreditavam que foram aqueles cálculos que deram início aos meus problemas. Não foram descobertos antes porque eram pequenos demais para serem detectados em exames rotineiros. Retiraram minha vesícula, mas a cirurgia foi feita por meio de laparoscopia e nem chegou perto do pesadelo da outra. No entanto, não foi nada fácil, porque eu ainda não havia me recuperado da primeira cirurgia. Se o meu problema tivesse sido identificado corretamente, nada daquilo teria acontecido. Não entendi porque ninguém descobriu o que havia de errado comigo depois de tantas orações. Mas aprendi que não devemos questionar Deus a respeito dessas coisas. Ele sabe porque permite certas situações, provavelmente para dar-nos uma lição de humildade quando pensamos que podemos viver sem Ele. Aliás, aprendi que quanto mais Deus permite que sejamos abençoados, mais Ele deseja que nos tornemos dependentes dEle. Quando conhecemos Deus, recebemos revelação dEle. O inimigo, no reino das trevas, tenta destruir tudo que o Senhor deseja fazer em nós e por nosso intermédio. Se não dependermos totalmente de Deus, não ouviremos suas orientações.
Quando passei por aquela experiência de ver a morte de perto, sabia que a minha vida estava inteiramente nas mãos de Deus. Se sobrevivesse, seria 100% obra dele. A recuperação foi muito longa, pelo menos 5 anos apagando incêndios. O material contaminado prejudicou os meus órgãos internos a tal ponto que muitos problemas tiveram de ser resolvidos um a um. Desencadeou também uma série de problemas físicos e disfunções que eu nunca havia tido. Minha taxa de colesterol, que sempre fora normal, subiu às alturas. Sempre tive ossos saudáveis, mas passei a sofrer de osteoporose. Houve um desequilíbrio hormonal. O sistema imunológico ficou tão comprometido que eu passei a ter infecções frequentes. A enxaqueca era tão intensa que eu levava 24 horas para me recuperar e ela aparecia várias vezes por semana. Com o tempo, passou a surgir diariamente. Minhas alergias pioraram e os problemas digestivos deixaram-me debilitada. Os medicamentos que eu tomava para cada problema interferiam fortemente em meu sistema digestivo problemático. E segundo acreditávamos, isso contribuiu para a dolorosa obstrução causada pelas cicatrizes sobre as quais o médico me advertira. Dali em diante, atrasei todos os projetos de escrever livros, pois eu tinha um problema físico atrás do outro. Minha amiga Sally mencionou o Centro de Saúde e Bem-Estar Roxen, em Houston, e eles me ajudaram a recuperar a saúde. Sally havia passado por muitos problemas de saúde e ido para lá. Quando a vi, 2 semanas depois que voltara, não acreditei. Ela parecia uma nova pessoa. E assim também se sentia. Embora fossem muito experientes, os médicos do Roxy reconheceram que eu não poderia conviver com os efeitos colaterais de determinadas drogas. Então desenvolveram um tratamento alternativo para pessoas que não pudessem tomar aqueles medicamentos, seja qual fosse a razão. Ajudaram a equilibrar os meus hormônios, a livrar-me completamente da osteoporose e voltar a ter ossos saudáveis, a não sofrer mais de enxaquecas e alergias e ainda a normalizar a taxa do colesterol sem remédios e efeitos colaterais. Tudo isso não aconteceu da noite para o dia, mas comecei a ver bons resultados imediatamente. A restrição de alimentos continuou e durará a vida inteira. E nunca mais poderei comer alguns alimentos que adoro. Estou sempre alerta, porque qualquer alimento ou remédio que eu venha a ingerir poderá provocar a obstrução. Jamais poderei me sentir de estômago cheio ou comer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. A cirurgia, por ocasião da ruptura do apêndice, alterou a minha vida daquele dia em diante. Certa vez, quando ocorreu a obstrução e voltei ao pronto-socorro, o médico avisou-me que eu deveria ter chegado lá mais cedo, porque a obstrução poderia causar uma ruptura e eu certamente morreria. Terei sempre isso em mente. O médico disse também que se fizesse a cirurgia para eliminar a obstrução, eu perderia parte do intestino delgado e teria problemas digestivos pelo resto da vida. Queria evitar essa cirurgia a todo custo, por isso sou extremamente cuidadosa. Fui parar no hospital várias vezes por causa da obstrução. Eles retiravam o material de meu estômago com uma bomba durante 3 dias, ou me davam um remédio que surtia o efeito desejado. Na última vez que senti uma dor dilacerante por causa da obstrução, chamamos uma ambulância. Não queria cometer o mesmo erro novamente e ser submetida a uma cirurgia de emergência ou até morrer por ter esperado tempo demais.
Deus ajudou-me durante a recuperação, dia após dia, ano após ano. E quando vejo aquela cicatriz tão comprida, ela me lembra que o Senhor me salvou da morte e que dependo dele para viver cada dia. Essa experiência mudou a minha vida. Eu nunca mais fui a mesma. Sou mais dependente de Deus do que nunca. Michael esteve ao meu lado o tempo todo, apesar de às vezes ter desanimado. Então, chegou a vez dele.